Segundo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Professor Leanderson falando, Colégio Dominique Ubatuba. Espero que estejam todos bem. Galera, vamos iniciar os estudos do capítulo 12 do volume 6, né, que vai falar sobre calorimetria, né? O que esse ramo estuda? Né? Primeiro a gente tem que lembrar que nós estudamos o capítulo 11, né? Nós começamos a estudar termologia, né, que é o estudo do comportamento térmico, ou seja, o comportamento mediante mudanças de temperatura dos corpos, né? Então isso é termologia. Nós começamos a falando sobre escala de temperatura, né? Termometria, né? Nós vimos as três principais escalas: Fahrenheit, Kelvin, Celsius, né? Depois nós passamos para dilatometria, que é o estudo da mudança de dimensões dos corpos quando submetidos a uma variação de temperatura. Então nós vimos dilatação linear, dilatação superficial, dilatação volumétrica dos sólidos e nós vimos dilatação dos líquidos. Tá? Então tudo isso já foi visto no capítulo 11. Tá? Agora no capítulo 12 nós vamos estudar a calorimetria. O que significa isso? Tá? Calorimetria, né? É o estudo dos fenômenos relacionados ao calor. Né? Mas o que é calor? Né? Qual o conceito físico de calor? Então, para você poder saber o que é calor, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho dois corpos, eles estão no sistema fechado, isolado, estão isolados do resto do universo, vamos dizer assim, né? Eu tenho um objeto A que está com uma temperatura maior que o objeto B. E nós vimos que temperatura, né, no capítulo 11, nós vimos em aulas anteriores, que temperatura está associada a uma grandeza física que está associado à agitação das moléculas que formam determinado corpo. Então, se o objeto A ele tem maior temperatura que o objeto B, significa que as partículas se agitam mais no objeto A em relação ao objeto B. Só que o sistema está fechado. O que vai acontecer? Quando eu coloco esses dois objetos em contato um com o outro, o que vai acontecer? A tendência é que haja o equilíbrio térmico. Né? Então, as temperaturas elas tendem a se igualar. Então, o objeto A ele vai agitar menos, né? E o objeto B vai passar a agitar mais, né? Fazendo o equilíbrio térmico. Pessoal, desculpa aí que desplugou aqui um fio aqui, agora melhorou, tá? Então, vai haver o equilíbrio térmico. Só que por que há esse equilíbrio térmico, né? Porque o corpo A que tinha maior agitação, né? As partículas se agitavam mais, as partículas tinham maior energia cinética média, né? Elas vão passar essa energia para o corpo B. E essa energia é o calor, né? Então, se eu fosse conceituar o que é calor, é uma energia, né? Que está representada por essa setinha aqui, né? É uma energia em trânsito decorrente da diferença de temperatura entre dois corpos. Tá? Então, calor é uma forma de energia. Beleza? Então, se é uma forma de energia, galera, a unidade do calor, já que é energia, né? Vocês viram no ano passado que a unidade de energia é joule. Né? Só que no nosso dia a dia, a gente também usa a caloria, né? Que é a unidade usual. Né? E uma caloria, ela é equivalente a 4,2 joules. Né? Então, a gente não pode esquecer que calor é uma forma de energia. Então, se é uma forma de energia, a unidade é joule. Beleza? Então não custa lembrar. Então o que é calor? Não confunda, pessoal, calor com temperatura. Tá? Temperatura é uma grandeza física associada à agitação das partículas que formam um determinado corpo. Né? E calor é uma forma de energia, né, decorrente da diferença de temperatura entre esses dois corpos. Uma energia de trânsito, né? Uma energia em trânsito. Por que eu estou falando isso, gente? Porque o pessoal no dia a dia, né, usualmente fala assim, vamos supor, nós estamos na primavera, né? Ultimamente tem feito dias quentes, né? Aqui na nossa cidade de Batuba. Né? Agora tá chovendo um pouco, agora tá um pouco mais frio. Mas nos últimos dias tiveram dias de bastante. A gente fala, dias de bastante calor, né? A gente quer associar calor com temperatura, né? Com altas temperaturas. Mas fisicamente, formalmente, isso não é correto, tá? Calor é uma coisa, conforme eu falei, é a energia em trânsito decorrente das diferentes temperaturas. E temperatura é outra, tá? Então, em vez de falar hoje está muito calor, na verdade o correto seria falar hoje está muito quente, né? Então, não confundir calor com temperatura, tá? São duas coisas distintas. Bem, se calor é uma forma de energia, né? Lembra que eu falei que o calor é uma energia em trânsito, né? Essa transição de energia, esse fluxo de energia, ele pode
ou muito rápido ou muito lento. Esses dois corpos eles podem entrar em equilíbrio térmico de uma maneira rápida ou lenta. Como eu meço isso? Como eu faço a medida disso? Através da potência, né? Que potência, a gente chama de potência térmica, né? Porque está relacionado ao calor, né? A gente não pode esquecer lá em mecânica, né? Que nós vimos que potência é trabalho dividido por tempo. É energia dividido por tempo. E calor é uma forma de energia. Então a gente pode calcular a potência como a variação de calor, né? A variação de calor, variação de energia, dividido pelo tempo. Né? Igual na mecânica. Né? E a unidade do Sistema Internacional para potência é o watt. É a mesma unidade lá que vocês viram lá no primeiro ano, né? Watt também conhecido como... Vamos lá, galera. Vamos lembrar aqui as unidades, né? Eu acabei de falar que é calor e energia, né? Então a unidade do calor é Joule, né? No Sistema Internacional. A unidade de tempo no Sistema Internacional é segundo, né? Então Joule dividido por segundo é Watt, tá? Temos outras unidades de potência também, tá? Que você já deve ter visto, né? O quilowatt, o cavalos, né? Então vocês veem outras unidades de potência, mas normalmente, usualmente no Sistema Internacional nós vamos usar o watt, tá? Tem também isso aqui também, ó, tava esquecendo, ó, caloria por segundo, né, gente? Caloria por segundo, né? Então tem outras unidades de potência, beleza? Então, só lembrar, o que é potência mesmo? Fluxo de energia no intervalo de tempo. Então pode ser um fluxo muito rápido ou um fluxo mais lento, beleza? Agora nós vamos falar sobre calor sensível, tá? O que é o calor sensível? Bem, vamos imaginar a seguinte situação: nós estamos lá no laboratório de física, né? E a gente aquece uma amostra pode ser água, né? A gente aquece, né? Então há a variação de temperatura da substância, no caso aqui é a água, beleza? Ela sai da temperatura de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius. Tá? Quando eu aqueço uma amostra, o que eu estou fazendo? Eu estou fornecendo energia para a amostra. Né? Não se esqueçam que a água, assim, no âmbito microscópico, ela tem uma temperatura inicial, então existe um certo grau de agitação inicial das partículas, das moléculas de água, né? Das partículas que compõem a água. Quando eu aqueço, eu forneço energia do meio externo para a amostra de água. Então eu estou colocando mais energia ali. Logo, o grau de agitação das moléculas de água começa a aumentar. Consequentemente, a sua temperatura vai aumentar, conforme nós vimos no capítulo anterior. Né? Então, para eu variar essa temperatura, eu preciso fornecer uma quantidade de energia. E essa quantidade de energia é o calor sensível. Então, se eu for conceituar o que é calor sensível, é a quantidade de energia necessária para variar a temperatura, né? A quantidade de energia, porque eu não posso somente aquecer também, eu posso resfriar, né? Então se eu resfriar a amostra, eu tô diminuindo a temperatura, consequentemente estou reduzindo o grau de agitação das moléculas de uma substância, que no caso é a água, né? Então, calor sensível é a quantidade de energia para variar a temperatura. Temperatura, tá? Só que tem uma observação, tá, galera? Sem mudança de estado físico, tá? Sem mudança de estado. Por quê? Existe um outro tipo de calor, que é o calor latente, tá? Que é o calor responsável pela mudança de estado físico de uma substância. Isso nós vamos estudar na próxima aula. Né? Então você tem dois tipos de calor aí. Nós temos o calor sensível, que é a quantidade de energia para variar a temperatura de uma amostra. Tá? E nós temos o calor latente, que é o calor responsável, que é a energia necessária para a mudança de estado físico de uma determinada substância. Beleza? Só que essa quantidade de energia, tá? Ela é proporcional. Ela é diretamente proporcional
Aqui é um alfa, tá? Não é 2 não, tá? Desculpa. É diretamente proporcional à quantidade de substância, então ela é proporcional à massa da substância e ela é diretamente proporcional à variação de temperatura, tá? Então, se eu tenho uma amostra, né, e eu duplico a quantidade, a massa dessa substância, eu vou precisar do dobro de energia para fazer a variação, né, que no caso é de 20 até 40 graus. Então, meu ΔT, no caso aqui, né, seria de 20 graus, né, 20 graus Celsius. Tá? Então, se eu tenho o dobro da massa, eu preciso do dobro de energia para ter essa variação de temperatura. Tá? Se eu quero dobrar a minha variação de. Aí eu mantenho a massa inicial. Eu mantenho a massa M. E eu vou precisar dobrar a variação de temperatura, em vez de ΔT ser igual a 40, a 20, vai ser igual a 40 graus Celsius. Eu vou precisar também do dobro de energia. Tá? Então, para calcular a quantidade de energia que eu preciso para variar a temperatura de uma amostra, que é o meu calor sensível, pessoal, tem gente que coloca somente Q, tá? Tem livro que coloca QS, tá? Na apostila nossa, ele está somente como Q, beleza? Então, Q é igual a massa vezes a variação de temperatura, vezes o Q. Conforme eu falei, a quantidade de calor necessário, o calor sensível, ele é proporcional à massa e à variação de temperatura. Se ele é proporcional, ele tem que ter uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade ela é dada pela letra Czinho, tá? Onde Czinho é o calor específico, tá? Calor específico sensível da substância. Esse calor específico sensível, que é dado pela letra Czinho, tá? É uma propriedade da substância. Eu vou explicar já já o que, que é, tá bom? Organizando aqui, né, as variáveis aqui, né? Então, calor é dado por M vezes C vezes T, tá? Bem, para ajudar a memorizar, né, é a famosa fórmula Q-macete, né? Q-macete, né? Então, para calcular o calor sensível de uma substância, a gente utiliza essa relação aqui, né, que é o calor sensível. Beleza, gente? Então, não se esqueçam. Calor sensível, quantidade de energia necessária para variar a temperatura, tá? Como eu falei, a gente pode aumentar a temperatura ou reduzir a temperatura, né? O que significa aumentar a temperatura de uma substância? É o promover uma variação de temperatura maior do que zero, né? Significa que a temperatura final é maior do que a temperatura inicial, né? Quando a variação de temperatura é maior que zero, né? Significa que a amostra ela está recebendo energia. Então ela recebe calor, né? E se a variação de temperatura for menor do que zero, que significa que a temperatura final ela é menor do que a temperatura inicial, significa que perde energia. Perde calor, né? Calor é uma forma de energia, a gente não pode esquecer disso. Beleza? Então, se eu estou reduzindo a temperatura, significa que eu estou retirando energia da amostra. Tá? Então, ele está perdendo calor. Tranquilo? Bem, galera, agora já vou falar sobre o calor específico sensível, né? Que é o Czinho lá da fórmula aqui macete. Eu vou colocar a fórmula aqui do lado para vocês lembrarem, né? Q é igual a M vezes Czinho vezes ΔT, tá? Se eu for isolar o Czinho, que é o calor específico sensível, é igual ao calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura, tá? O que significa fisicamente isso, né?
que o calor específico sensível é a quantidade de energia que eu tenho que fornecer a uma amostra de uma substância que tem uma certa massa para ela aumentar a temperatura em 1 grau, em uma unidade de temperatura, né? Então aqui tem as mais diversos valores de calor específico de acordo com a substância. Por exemplo, a água é o valor de referência, tá? É necessário 1 caloria para que 1 grama de água aumente a temperatura em 1 grau Celsius. É isso que significa calor específico, né? O álcool etílico, eu preciso de menos calor para subir a temperatura. Eu preciso de 0,6 calorias. O gelo, o calor específico é de quanto? É de meio, né? O alumínio, olha só, 0,2, né? E a gente sabe que o alumínio ele é um bom condutor térmico, né? O diamante, 0,12. O cobre, 0,1. Então, o que significa? Galera, à medida que eu tô indo para que eu tô avançando aqui, né? Eu tô reduzindo a quantidade de energia para aumentar em 1 grau Celsius. Então, o que significa? Que quanto menor o valor do calor específico, melhor condutor térmico é essa substância, tá? Depois a gente vai ver isso lá em processo de condução de calor, né? Então, à medida que eu estou diminuindo o calor específico, significa que eu preciso de menos energia para que suba a temperatura em 1 grau, beleza? A unidade do calor específico, Czinho, ó, conforme está mostrando aqui nessa relação aqui, ó, é uma unidade de energia dividido por a unidade de massa vezes a unidade de temperatura. No sistema internacional, no SI, né, a unidade de calor específico seria o Joule, que é a unidade de energia no sistema internacional, dividido por quilograma vezes Kelvin, né, que são as unidades do sistema internacional. Só que agora aqui no ensino médio, a gente usa muito mais a unidade caloria por grama vezes grau Celsius, né? Porque a variação, conforme a gente viu lá em termometria, né? A variação de temperatura em graus Celsius é a mesma variação em Kelvin. Beleza? Em vez de usar quilograma, a gente usa grama. Ao invés de usar joule, a gente usa caloria. Tem alguns livros, tá, que utilizam essa unidade aqui também, ó. Joule por quilograma por grau Celsius, tá? Porque se eu mudar Kelvin para grau Celsius, a variação é a mesma. Não preciso fazer nenhuma conversão, praticamente, tá? Agora, quando eu mudo de joule para calorias, a gente não pode esquecer que 1 caloria equivale a 4,2 joules. Então, por exemplo, se eu for pegar a água, eu vou transformar de caloria caloria por grama em graus Celsius para joule por quilograma graus Celsius, né? Então, 1 caloria por grama por graus Celsius, né? 1 caloria vale quantos joules? 4,2. Então, em cima vale 4,2 joule por grama por grau Celsius, certo? Só que em 1 grama, eu preciso de 4,2. E para 1 quilograma? Então, a gente transforma grama para quilograma, né? Então, 1 grama é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3 quilogramas vezes graus Celsius. Ó, 10 elevado a menos 3 está no denominador, troca o sinal, vai virar 10 ao cubo. 10 ao cubo vezes 4,2, 4.200. Então, 4.200 joules por quilograma por grau Celsius. Ó, a quantidade de energia que eu preciso. Eu converti caloria por grama graus Celsius para joules quilogramas graus Celsius, tá? Apesar que isso não vai ser muito comum. A gente vai trabalhar muito mais nesta unidade aqui, que é caloria por grama graus Celsius. Só se precisar, tá, galera? Só se realmente precisar. Eu não me lembro de nenhum exercício aqui da apostila que vai ser necessária essa conversão.
tá? Se precisar, vai estar no enunciado. Beleza? E para encerrar a aula, né, nós vamos falar sobre capacidade térmica, tá? O que é capacidade térmica? Bem, primeiro a gente vai olhar essa relação, né? É a quantidade de energia que eu preciso para aumentar a temperatura. Tá? Só que aí eu não estou falando a diferença entre capacidade térmica e calor específico, né? Czão para o Czinho, que o Czinho é a amostra de uma determinada massa. A capacidade térmica não. Tá? Então, se Czão é igual a variação de calor dividido pela variação de temperatura, a gente viu que variação de Qzão é o que macete, né? Então é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura dividido pela temperatura, né? Olha só o que eu posso fazer, ó. Simplifico aqui, ó. Então minha capacidade térmica é dada pela massa vezes o calor específico da substância. Tá? Não confundir aqui, né? Capacidade térmica é Czão, calor específico da substância é Czinho. Beleza? E a unidade de capacidade térmica, tá? U de Czão, tá? Ó, unidade de calor, caloria. Unidade de temperatura, graus Celsius, tá? No sistema internacional, tá? Seria Joule por Kelvin, né? Só que a gente usa muito mais caloria por grau Celsius. Beleza? Então, se você perguntar para você o que é capacidade térmica é a quantidade de calor sensível, ou seja, calor não relacionado à mudança de estado, apenas a variação de temperatura, né, necessária para variar a sua temperatura, né? Porque eu posso colocar energia, vai aumentar a temperatura, ou posso retirar a energia, ele está reduzindo a temperatura. Certo, segundo ano? Então ficamos por aqui, beleza? Na verdade, eu dei duas aulas em uma, né? Porque a aula de introdução à calorimetria, que fala o que é calor, né? A parte inicial que é calor e potência, foi super rápido. Né? Então já aproveitei, já dei uma esticada e já falei sobre calor sensível. Né? E a próxima aula a gente vai falar sobre o outro tipo de calor, que é o calor ligado à mudança de estado, que é o calor latente. Tá? Então ficam alguns exercícios aí de sugestão para vocês fazerem, né? Que a gente vai resolver posteriormente em sala de aula, que são os exercícios do 1 ao 8, páginas 38 ao 40, que é relacionado lá à parte inicial, que é a introdução à calorimetria, tá? E exercícios do 1 ao 7, páginas 43 e 44, que foi essa parte agora de calor sensível, calor específico, né? E capacidade térmica. Beleza, gente? Então, um abraço, muito obrigado pela atenção e a gente se vê nessa aula aí relativa a esse assunto. Tá bom? Tchau, um abraço.